E aí, pessoal, como vocês vão? Tudo bem? Que Jesus ilumine a caminhada de todos. É um prazer muito grande estar aqui de volta nesse programa falando de Espiritismo que o MAP leva ao ar no YouTube, no Facebook. Vocês podem acessar gravado nesses links aí abaixo ou ao vivo pela rádio. Também quem colar esse link no Google vai poder assistir ao vivo. Nós temos abordado temas sobre espiritualidade. O grande projeto nosso é ajudar na espiritualização das pessoas, no esclarecimento, no desenvolvimento de uma fé raciocinada, em levar consolo, força a todo mundo, principalmente para quem passa por dificuldades. E quem é que não passa por dores e dificuldades nessa vida, não é? Então, essas informações nos ajudam muito a nos dar força, a reforçar a nossa fé nessa caminhada em que nós temos que colocar a questão espiritual no mesmo nível de importância que nós colocamos as questões materiais. Temos que pagar nossas contas, vencer nossos desafios no trabalho, mas temos que nos vermos como seres espirituais e nos trabalharmos interiormente. Esse é o grande propósito. Isso tem a ver com a espiritualização, com a expansão de consciência, botar um pensamento mais acima, trazendo sempre informações que motivem essa mudança, essa transformação interior, dando força a todos nós. E a questão da fé, que eu citei no programa passado, tem sido reforçado na doutrina espírita através de mediunidade. Porque as obras espíritas, a materialização de espíritos, as comunicações, os desdobramentos, tudo isso respaldam tudo que é informado na doutrina espírita. Porém, existe uma previsão, até Chico Xavier falou disso, de no futuro a ciência se desenvolver a um tal ponto em que a comunicação com o plano espiritual se daria por aparelhos. Eu vou aqui meio de brincadeira. Imagina você pegar um celular e falar: mãe, a senhora desencarnou aí há 5 anos, como é que está a senhora aqui? E ela vai falar: ah, meu filho, eu estou aqui trabalhando, tá, olha, você toma jeito, eu vi o que você fez, hein? Perdão, mãe. Já pensou? A gente poder se comunicar, talvez seja até bom não acontecer do ponto de vista de que podem estar nos vigiando, mas os espíritos nos observam, sim, nossos entes queridos. Não ficam o tempo todo, mas de tempos em tempos vêm nos ver como é que anda a nossa vida, porque eles também sentem saudade, né? Mas imaginem a gente ter essa condição de comunicação. Pois bem, isso já está acontecendo. E alguém vai perguntar: mas como assim? Está acontecendo. Embrionariamente, através de pesquisas isoladas de certas pessoas sérias. E eu vou destacar uma, nem pedi permissão a ela, não conheço pessoalmente, mas admiro o trabalho dela. E por tudo que eu vi, eu confio, que é a Sônia Rinaldi, que faz um trabalho sobre TCI. O que é TCI? Transcomunicação Instrumental, que é justamente essa pesquisa que ela faz, vamos considerar que é um trabalho de pesquisa, de comunicação do plano físico com o espiritual. Por tudo que ela fala, como é que a coisa funciona? Como disse o Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá. O que acontece? Existe no mundo espiritual um grupo espiritual ligado à ciência. E um desses grupos estuda a maneira de se comunicar com a Terra usando tecnologias. Então lá eles estão muito mais avançados do que nós na área de tecnologia, de conhecimento. Nós aqui estamos mais atrasados. Então, o que se percebeu nesse trabalho, em que a Sônia talvez seja a grande pioneira aqui no Brasil, a maior referência que nós temos? Ela usa técnicas nada sofisticado, mas ela possibilita que os espíritos enviam mensagens, imagens, e ela grava também. As imagens é uma coisa impressionante. Ela usa algumas técnicas, um vapor dentro de uma cúpula, onde ela
vai fotografando. E ali, ao ver o filme, ela vai identificando imagens que se formam. E vocês vão perceber nas figuras que eu vou passar que não é aquela coisa de a gente olhar uma nuvem, ver um elefantinho, tem um nome para isso, né? Não é nada disso, são imagens mesmo de espíritos, de pessoas que desencarnaram, que muitos familiares identificam. E também vozes que são gravadas. Então ela usa técnicas simples do lado de cá. O complexo é como eles fazem isso do lado de lá. Então ela facilita esse contato e ela começa a ter um canal de comunicação. Identifica os espíritos, quem que está encabeçando esses trabalhos. Alguns espíritos são mais próximos a ela. Então é mais ou menos sobre isso que eu vou falar, para mostrar o que é a TCI. Para começar, a moderna fase da transcomunicação instrumental teve início com um crítico de arte sueco chamado Friedrich Jürgenson, que viveu de 1903 a 1987. Ele, em seus momentos de lazer, foi para uma casa de campo em Malmö, uma cidade na Suécia, e ele tinha o hábito de fazer o quê? Gravar os cantos dos pássaros. Ele ia para aquela casa de campo, isolada, na floresta, ficava gravando os pássaros. E em 1959, ao escutar uma dessas gravações, ele se deparou com vozes humanas entre os cantos que estavam gravados. E aí ele faz essa pesquisa e vai perceber que tem algo mais que não são os pássaros. Ele estava num lugar isolado. Começa a pesquisar isso. E ele começa a desenvolver essa técnica da transcomunicação instrumental que ficou registrado num livro chamado Telefone para o Além, desse Friedrich Jürgenson. Então, no Brasil, quem faz essas pesquisas, que é assim, a pessoa mais conhecida, é a Sônia Rinaldi, que vocês podem acessar, bota no Google, Sônia Rinaldi, YouTube, vocês vão ver um monte de informações sobre elas. Eu só vou dar uma pincelada aqui, né? Informações sobre essa pesquisa. Então, os métodos que ela usa é sempre tecnologia muito avançada do lado dos comunicantes, conforme eu disse. Do lado de cá, são sistemas muitíssimo simples que ela usa, usando, por exemplo, vapor no recipiente ou plástico bolha. Ela tem isso, sabe aquele plástico bolha que a gente gosta de apertar, plac, plac, plac? Ela coloca aquilo ali, ela precisa de uma superfície brilhante. Os espíritos projetam imagens ali e ela vai fotografando. Então, os desencarnados enviam suas mensagens e nessas imagens, que uma pessoa que desencarnou, por exemplo, com 60 anos, as imagens vêm da pessoa com 60 anos e às vezes vem ela mais jovem. Então, eles do lado de lá conseguem, de certa forma, ou pela modificação do perispírito ou outra técnica, mostrar as fases da vida da pessoa. Então, às vezes, não é uma imagem só, é uma, duas, superpostas. A imagem, às vezes, vem um pouquinho distorcida, às vezes, vem bem nítida. Mas é uma comunicação por instrumentos do mundo espiritual para o mundo físico. Tá? Então, eu vou mostrar um vídeo em que ela fala dessa técnica do plástico bolha e vai mostrar a aparição de um desses espíritos, que é a Tatiana. Ela já tinha usado a técnica do vapor, mas usa agora do plástico bolha, da superfície brilhante, né? Isso não tem nada a ver com a pareidolia, que é aquela ocorrência psicológica quando o cérebro interpreta estímulos visuais aleatórios, como nuvens, padrões ou formas familiares, rostos, animais, objetos. Quando a gente olha uma fumaça, uma nuvem, aquilo ali parece tal. Não se trata disso. E vocês vão ver claramente nesse vídeo que mostra a Tatiana, onde ela explica, ela está sendo entrevistada, ela explica como ela faz, e depois nas fotos que eu vou mandar. Então assistam esse vídeo de poucos minutos e voltamos já para dar continuidade. Sônia, então você está querendo dizer para os amigos que estão chegando que as imagens captadas não somente são de espíritos da Terra, mas também de espíritos
de outros mundos, se é que são espíritos ou consciências, como você prefere chamar, talvez, de outros mundos que também estão aqui perto da nossa atmosfera. Seria isso? Sim, sem dúvida. Na verdade, fica bastante claro, que até, assim, pela própria tecnologia envolvida, vamos dizer, milagres entre aspas, milagres tecnológicos que eles têm que fazer para nos acessar, para enviar imagens ou vozes, ou o que quer que seja, isso já implica numa tecnologia que não pode ser humana. Não pode ser porque simplesmente, digamos, do ponto em que nós estamos hoje, para alcançar esse ponto, provavelmente aí a gente iria requerer uns 100 anos à frente. Então, não é uma tecnologia que vai estar disponível a curto prazo, e, no entanto, eles usam. Então, são seres que estão compartilhando o conhecimento deles, e eles aparecem, e a gente sabe que, daí você pode perguntar, mas e como é que você sabe que eles não são humanos? Pela aparência deles. No geral, eles são muito bonitos, têm olhos muito claros, cabeça bem grande, né? E muitos tipos diferentes, não é só um tipo, não são só, digamos, humanoides que aparecem, mas muitos outros seres também, e todos eles, me parece, que contribuem com o seu conhecimento, aquele conhecimento que eles angariaram nos seus orbes de criação, né? Então, tem seres que são, digamos, têm uma incrível aptidão matemática, tem seres que têm a capacidade de transmitir através de pensamento. Então, nessa estação transmissora, como eles chamam, nessa estação trabalham humanos e não humanos, e é claro que na linha de frente acaba aparecendo os humanos, porque é o que nós mais queremos ouvir e ver, mas com certeza a tecnologia por trás não é humana. Muito bem. Então, Sônia, vamos entrar aqui já direto ao ponto. Vamos começar com as imagens. Você vai explicar às pessoas, porque tem pessoas que podem dizer, essa transcomunicação ficou parada naquelas imagens, né, borrosas, e não é bem assim, a coisa avançou muito, né? Com certeza. Eu diria, na verdade, que quem avançou foi o outro lado, né? Eles é que, digamos, vem testando insistentemente e trazendo, e fazendo testes para melhorar a comunicação conosco. Então, como a gente já falou, né, as transcomunicações podem ser ou de vozes ou de imagens, pelo menos por enquanto, né? E aí eu vou mostrar alguns casos para as pessoas verem que realmente foi-se o tempo dos borrões, né? A Bel é uma amiga minha, que ela é brasileira, ela esteve aqui, assim como o Luiz, aqui em casa, a gente fez experiência, e eu estava usando uma técnica super mega simples, que era simplesmente um plástico bolha diante do rosto da Bel, e, curiosamente, na gravação do vídeo, aparece a filha dela, Tatiana, quando criança. Como vocês vão ver, a aparição de jovens, ou principalmente de jovens, eles aparecem sempre como criança. Isso é uma coisa interessante, porque implica em que eles tenham acesso ou à memória do falecido, ou ao arquivo acástico, ou qualquer outra coisa. O fato é que, como a gente nota, a Tatiana, ela faleceu com 27 anos de idade, de câncer nos ossos. E ela apareceu com essa figurinha aí, como ela tinha, quando ela tinha, talvez, 10 anos de idade. E vocês vão ver que esse fenômeno se repete o tempo todo. Ou seja, quando a gente está esperando uma aparição de um rapaz de 25, ele aparece com 12 anos. E assim por diante. Quer dizer, eu acho que é uma outra forma de mostrar que não só eles têm conhecimento para transmitir, mas eles ainda têm acesso a, não sei como, a mandar a imagem de quando a pessoa era criança, muitas vezes não só uma imagem, como por exemplo nós estamos mostrando agora, mas muitas vezes aparece todo o caminhar da vida do falecido, digamos, aparece com 2 anos de idade, depois 5, 7, 10, 15, e vai crescendo, né, no desenrolar do vídeo.
o falecido vai crescendo até a idade perto de quando ele faleceu. Então, é toda uma tecnologia assim, muito sofisticada, e aí está aí o exemplo aí da Tatiana. Sônia, deixa eu explicar para os amigos que estão aí nos acompanhando. Quando você coloca aí técnica plástico bolha, é aquele plástico bolha comum que é colocado, a mãe estava de trás e o espírito meio que toma forma na parte de frente? Como é que é isso? Digamos que, quer dizer, a gente não sabe exatamente a técnica que eles usam, né? Eu sei o que eu uso. O que eles usam para fazer acontecer, a gente não sabe. Mas sim, é exatamente isso. O plástico bolha, assim como todas as minhas operações aqui, são extremamente simples, e percebo que o outro lado gosta dessa simplicidade, justamente porque mostra que não depende da gente, né? Porque imagina um plástico bolha que custa R$2 o metro, né? Se ele teria, assim, alguma função científica, né? E, no entanto, as aparições e os fenômenos diversos, inclusive até o Chico Xavier, que você fala bastante, o Kardec, apareceram numa das vezes, não está nessa apresentação, eu estava segurando um plástico bolha e o Chico apareceu do lado do Kardec. É muito interessante. E, quer dizer, são coisas que realmente só o outro lado mesmo para fazer, né? Então, pessoal, vocês assistiram esse vídeo de 6 minutos, onde a Sônia já mostra alguma coisa sobre a técnica que ela utiliza. E vou dizer uma coisa para vocês, ela é conhecida no exterior, é acompanhada por pessoas de universidade, ela tem vários grupos, ela faz um trabalho de identificação de espíritos que desencarnaram, e da mesma maneira que os espíritos mandam uma cartinha para consolar, ela recebe imagens da pessoa do lado de lá. É impressionante. Isso constatado por várias pessoas que acompanham o trabalho. Então a gente não está falando de uma pessoa que está fazendo algo tirando do nada. Existe todo um contexto por trás disso, por isso eu convido de vocês assistirem os vídeos dela, se interessarem por isso. Mas o que a gente tira de útil disso? Mais uma vez a constatação do mundo espiritual, como esse mundo é real, como eles são lúcidos do lado de lá, muito mais do que nós, ativos, desenvolvendo conhecimento, desenvolvendo tecnologia, e como realmente nossos entes queridos estão vivos de verdade, não mais no corpo físico, que a nossa noção de vivo é muito associada à existência no corpo físico, e não é isso. Eles estão com o corpo espiritual, com a mente em outra situação, porque fora da matéria a nossa mente se amplia também, a nossa percepção se amplia. Por isso, talvez eles estejam muito mais vivos do que nós aqui. Então, a TCI, a Transcomunicação Instrumental, mostra a realidade do mundo espiritual, a realidade da continuidade da vida, e nos dá um vislumbre do futuro. Imagine o dia que essa comunicação se tornar comum. Será que isso não tem a ver com o mundo entrar na fase de regeneração? Os espíritos terem um merecimento, tanto quem está do lado de cá como quem está do lado de lá, de começar a se comunicar, já preparando a humanidade para uma outra etapa mais à frente, onde a gente não vai mais encarnar no corpo físico. Então, é o que eu falo, você, como a gente costuma dizer, perdeu um ente querido. Aí você chora, fica triste, é normal, eu também. Mas imagina que esse ser se materializasse do seu lado e falasse com você: para de chorar, olha aqui, me materializei para você, eu estou bem, posso ir? Fica tranquilo, eu estou bem, eu estou aqui, já me encontrei com a vovó, com o fulano, eu não posso vir toda hora falar com você. Posso ir? Para de chorar, de sofrer tanto assim, eu só abandonei o corpo. Se isso fosse possível, quando a pessoa se fosse, você não ficaria muito mais tranquila? Ufa, a pessoa está bem, está viva. Por enquanto a gente fica mais na fé, né? E na confiança da informação dos médiuns. A não ser quem é médium, que vê o espírito, quem já viu materialização. Então esses não tem que contestar nada. Mas a transcomunicação, de certa forma, traz esse consolo.
Então, quando você tem a situação de poder... Imagina você poder falar com o ente querido. Sua mãe partiu, você poder ter uma entrevista com ela, conversar. Não muda tudo? Então, eu vejo assim, a transcomunicação me lembra aquela situação que Kardec enfrentou quando ele foi estudar a mediunidade, as mesas girantes. O que a espiritualidade fez com Kardec? Fez com que ele passasse por todas as etapas da pranchetinha, da cestinha, do lápis que andava, até ele chegar na psicofonia, que os espíritos falando, e na psicografia. A maior parte da obra mediúnica que nós temos, de Chico Xavier, de Divaldo, todo mundo, é psicografia. Então, a psicografia é um método muito mais fácil de comunicação, não é certo? A psicofonia para algumas mensagens, mas para uma mensagem mais longa, um livro, o médium teria que ficar falando o tempo todo, é mais confortável escrever, tá bem? Mas antes da psicografia e da psicofonia, Kardec passou por todas as etapas da mediunidade, da manifestação dos espíritos, até as batidas. Há uma batida letra A, 2 letra B, 3 letra C. Imagina o trabalho que dava para você, mas tudo isso ele fez, até chegar na psicografia e na psicofonia. Isso está registrado no Livro dos Médiuns. Então, essa etapa inicial da mediunidade, eu comparo à etapa que está sendo vivida na transcomunicação. Nós estamos na época das pranchetas, do lápis, antes de partir para algo mais sofisticado que virá à frente, quando a humanidade tiver um merecimento. Mas já é um adianto daquilo que a gente consegue vislumbrar do que possa acontecer no futuro. Daí, a Sônia Rinaldi, a meu ver, ela e todos os outros que fazem pesquisa séria como ela, são, assim, precursores de algo muito grande que vem por aí. Por isso que eu escolhi nesse programa passar isso para vocês, para quem não tem esse tipo de informação, para saber que isso existe, que isso está acontecendo, tá bom? Esse é o meu interesse. E também um elemento a mais para a gente perceber o mundo espiritual. Eu vou mostrar algumas figuras, então, de imagens que ela registrou, fotografando o plástico e bolha, aquelas imagens que vão se formando, tá? Figura 1, vocês viram aí no vídeo, é a Tatiana. Estão vendo aí no centro, no plástico bolha? Não é uma fumacinha que alguém confundiu com o rosto, você vê que é um rosto mesmo. E foi identificada pela mãe, né? Pela Bel, como sendo a Tatiana. Porque ela faz o seguinte, ela pega pessoas que querem ter uma comunicação com o ente querido e ela consegue essa comunicação do ente querido. A segunda figura, logo a seguir, a Melissa, sorrindo ali, bem nítido, né, dentro do possível, de uma imagem projetada num plástico bolha, mas um espírito, março de 2019. A terceira, a Amber. Está aí a Amber, um sorriso bem característico, né? Dá para ver ali na figura que ela é bem fiel a alguns traços dela. Então, essa é mais uma figura. Então, voltando aqui para mim. Essas pessoas que se manifestam estão vivas. E do lado de lá eles usam uma técnica para projetar essa imagem. Aí que está o grande lance. Porque do lado de cá, pelo lado da Sônia, é tudo muito simples. É o plástico bolha, que ela coloca numa certa posição e fotografando. Tá? E ela é informada. Essa pessoa que está se manifestando aqui é fulano. E o parente identifica. Mas todo esse trabalho do lado de lá tem um coordenador. Quem seria esse coordenador? Quem estaria à frente de pesquisas? Do lado de lá que eu estou falando. Que está pesquisando essa tecnologia do lado de lá, que é muito sofisticada. Vejam na figura 4 quem é o grande coordenador desse trabalho. Consegue identificar quem é esse cidadão? É Nikola Tesla, por incrível que pareça. E ele aparece aí na imagem, uma das várias imagens que ela tem do Tesla. Você vê ele mais jovem, né? Depois ele mais velhinho, conforme ele desencarnou.
e como ele se apresenta, com seu bigode, um sorriso. E isso é impressionante, né? O Nikola Tesla sendo coordenador desse trabalho. Então, voltando aqui, ele coordena um grupo do lado de lá que realiza esse trabalho. E eles estão, então, esse grupo do Tesla, gente, isso é tão fantástico, tão incrível, né? Eu estou falando, pesquisem, se informem, é algo assim novo para os padrões até da doutrina espírita, tá? Mas que está se mostrando como sendo uma realidade. Então, da mesma maneira que nós temos as colônias espirituais, nós temos as casas transitórias também, os umbrais, que vocês sabem que as casas transitórias se locomovem, elas não ficam fixas, né? Ficam um tempo numa região, recebe vários espíritos, ela se desloca. Do lado de lá, nós temos verdadeiras estações que seriam como se fosse uma grande nave, um grande laboratório. É numa dessas estações que está o Tesla, Nikola Tesla. E a Sônia vai dizer que existem, se não me engano, 4 grandes estações na Terra realizando esse trabalho, inclusive no Oriente. Então vejam essa próxima figura, é a estação Rio do Tempo, o nome, é a figura 5, onde é uma reprodução que fizeram, pelos relatos fornecidos, de onde estaria esse grupo pesquisando a comunicação instrumental. Tá bem? Voltando aqui para mim. Dá para acreditar ou é fantástico demais? Então eu vou passar mais um vídeo de 5 minutos e 30 segundos, onde a Sônia fala desses coordenadores e vai dar uma série de informações. Assistam e voltamos já já para dar continuidade. Aparições dos coordenadores. Ah, este daqui, esse aqui. Essa é a chefia. Olha, pessoal, você está aqui acompanhando, compartilha, porque todo mundo quer ver isto. Todo mundo quer ver isso, espíritas e não espíritas em geral. Todo mundo tem que saber dessas informações aqui, porque é uma equipe espiritual. Não é Sônia que está aqui sozinha, não. Tem toda uma equipe espiritual que coordena do além. E agora a gente vai ver os chefões, é isso, Sônia? Sim, os chefes. Os chefes do além, os guias que estão nesse trabalho, são cientistas, não é assim... Não, são pessoas muito especiais. Posso passar? Sim. Vamos lá. Nikola Tesla, o nosso querido. O Tesla faleceu com 86 anos e olha como ele apareceu. Mas, rapaz, o Nikola Tesla tá um moço muito bonito. Agora, tem um detalhe que pode escapar para a maioria das pessoas, mas... Peraí, não me diga, que eu gosto aí de enigmas. Detalhe, bom, está com o bigode, continua com o bigode, né? Sorriso, está com seu sorriso. Volta aí para o sorriso. Veja só, no tempo dele, aqui na Terra, 100 anos e poucos atrás, né? Ele, na posição de cientista, jamais poderia aparecer sorrindo. Você pode vasculhar em a cabeça, você não vai encontrar nunca ele sorrindo. É verdade. Ninguém sorria na época. Não era uma coisa... sabe, ele era um cara muito respeitado, né? Um cara assim, não podia sair com os dentes, entendeu? E aí, agora, em todas as imagens que ele aparece sorridente. Inclusive, olha, eu tenho aqui um pé de mouse, deixa eu ver se, não sei se você vai conseguir ver aqui. Vamos lá, peraí, vou colocar em tela cheia aqui. Tá vendo? Ele, é uma outra transimagem que eu fiz um pad para... Gente, esse está muito nítida. O que é né? Isso, Sônia? Ele esse é cima, né? Essa é a foto, essa aqui é a transimagem. É uma transimagem do Nikola Tesla, mas, gente, esse está muito nítido. Um pé de mouse aqui para mim. Ah, não, mas aí você está demais, né? Eu quero ter um mouse com foto de um guia espiritual também. Poxa vida. Eu mando para você. Por transcomunicação, olha que coisa. Não, por transcomunicação não posso. Não, aí tá. Sônia, você tá inveja branca, vamos chamar assim, né? Muito bem. Que bacana. Nikola Tesla, então, Sônia, quem está o espírito guiando todo esse trabalho de transcomunicação, é isso?
Sim, para as várias estações. Nós temos hoje em dia ciência, vamos dizer assim, de 4 estações que estão em conexão e com as quais a gente também usa, né, que é uma estação para a Ásia, que foi inaugurada recentemente, mas entrou arrebentando. Foi dessa estação que veio aquela imagem que eu falei que era densa o suficiente, que eu mandei lá para o professor da Universidade de Nova York, foi feita pela transmissão pela estação asiática. Agora, você imagina como o pessoal asiático, né, daquela área, eles são tão afeitos à matemática, à física, então você imagina, a informática, então, para eles é arroz com feijão, né? Então você imagina Nossa. Que você entrou bombando, entendeu? Fiz uma revista sobre a inauguração dessa estação. Daí tem a estação central, que cobre a Europa, a estação sul, que é a que mais fala conosco, onde está o Haldív e o Landel, e a estação norte, que cobre todos os países de língua inglesa, agora todo esse conjunto é coordenado pelo Tesla. Muito bem, você já esclareceu aqui, pessoal, 4 estações, e o interessante é que o Tesla está à frente, né, de toda essa equipe. Mas vamos continuar mais, está muito legal. Constantin Raudive, o senhor alemão. Conta, que negócio é isso? Você já tem intimidade aí com o pessoal do além, então? Conta aí. Ele o senhor alemão, né, como eu chamo, é ele que está comigo aí há mais de 30 anos, né? Ele apareceu aí também numa forma de plástico, e ele é meu principal comunicante de todos, né? Ele uma vez se materializou numa sessão de materialização, tá isso em revista, com a gravação, com tudo. Ele se materializou numa sessão com um médium de efeitos físicos, que era o David Thompson, que é um médium australiano fantástico, e o Haldív se materializou para falar comigo lá, e me passou várias informações e tal. E no dia a dia é ele que normalmente faz o intercâmbio da Estação Sul para mim, né? Então ele é o meu queridinho da estação. Então, pessoal, o que vocês acharam dos coordenadores? Gostaram do Nikola Tesla, um grande gênio da humanidade, estar à frente desse trabalho? E vocês viram no finalzinho que ela fala do Constantin, que é tipo um mentor, que se materializou numa casa espírita, através de um médium de efeitos físicos, e é o mesmo espírito, Constantin, que do lado de lá faz parte da equipe, que tem um contato até mais direto com ela. Então é uma coisa muito fantástica, realmente, complexa, e ela tem o mérito, ela se dedica integralmente a isso. E vocês, acessando na internet, vão ver diálogos dela com grupos do exterior, que a veem com muita seriedade, viu? Não é uma coisa muito simples. Então, ela é uma pioneira, tem se falado muito pouco dela nas casas espíritas. Eu me vi na obrigação de trazer isso como informação para vocês, desse programa do MAP. O MAP é muito aberto para todas as ideias, e às vezes os espíritas, por quererem tanto preservar a base da doutrina espírita, o que é muito bom, a gente tem que preservar para não entrar com modismos. Por outro lado, às vezes exageram e se fecham para novidades. E a gente não pode fazer isso. Kardec era um pesquisador por excelência. A doutrina espírita só surgiu pelo trabalho de pesquisa da mediunidade. É um trabalho similar ao que, de certa forma, a Sônia está fazendo, mas no caso dela usando aparelhos. Tá? Mas é algo muito sério, muito bonito, muito importante, um trabalho pioneiro, um trabalho assim de vanguarda, que começou lá com o sueco, gravando o som dos pássaros e detectou vozes humanas ali. Hoje em dia, com a física quântica, a gente começa a imaginar um monte de coisas, para quem tem um pouquinho de conhecimento da física, como isso é possível, né? Então,
O que é a realidade? A nossa noção de realidade está muito em função daquilo que nós vimos e que nós temos como padrão de referência. Mas até a matéria é muito diferente do que a gente imagina. E um Nikola Tesla, estudando a energia já no início lá do século XX, ele já falava em transmissão sem fio, transmissão de energia, inclusive de energia elétrica sem fio, não só de comunicação. A mente dele lá na frente. Então você acha que um espírito desse do lado de lá vai estar estagnado, parado? Não, ele é uma mente brilhante do lado de cá e do lado de lá. Certamente é um espírito de repente, outro orbe que está em missão aqui, mas ele, no momento, ele está desenvolvendo essa transcomunicação, né? E é muito interessante isso. Mas será que na doutrina espírita nós temos algum relato sobre essa possibilidade de comunicação entre dois planos? A nossa grande referência em mediunidade, quem é? Não é o Chico Xavier? Será que ele falou sobre essa possibilidade em algum momento? Então assistam esse videozinho de 3 minutos do Pinga Fogo, Chico Xavier, e voltamos já já para completar. Muito bem. Dr. Hernani Guimarães Andrade é a próxima pergunta. Chico Xavier. Alguns cientistas europeus, como o Dr. Constantin Roldivar, estão logrando obter, por processos eletrônicos, comunicações verbais com seres inteligentes de um outro mundo. Suspeita-se que tal mundo seja aquele habitado pelos que já viveram aqui e estão desencarnados. Pedimos a gentileza de nos informar se realmente já se está conseguindo tal intercomunicação eletrônica entre os vivos e os desencarnados. E em caso afirmativo, perguntamos também se futuramente irá a humanidade conseguir ver os desencarnados usando aparelhos eletrônicos, como por exemplo uma câmara espiritoscópica. Emmanuel sempre nos informa que cabe a nós todos formular os mais ardentes votos para que a ciência no mundo atinja essa realização. Até agora, o problema da comunicação entre os vivos no plano físico e os vivos além da Terra tem se verificado através de processos mediúnicos com o emprego da própria criatura humana na condição de veículo mediúnico. Mas esperemos que coletivamente sejamos merecedores de uma realização tão alta, porque quando pudermos espraiar a convicção da imortalidade da alma, sem um concurso deficiente de criaturas humanas, como eu mesmo, que tenho tido a tarefa de entrar em comunicação com amigos desencarnados absolutamente com um profundo demérito de minha parte. Quando nós chegarmos a essa condição de conquistarmos esse processo de comunicação com fatores da ciência, naturalmente que a sobrevivência do espírito trará um novo sentido à civilização cristã no mundo, compreendendo-se que o nosso Divino Mestre nos deu a lição da imortalidade com a sua própria ressurreição. Pinga Fogo, série 71, o penúltimo deste ano, apresentando o médium Chico Xavier. Pessoal, voltando, o que vocês acharam do que o Chico Xavier falou? Ele deixa em aberto, né? Ele falou o dia que a humanidade não precisar do médium imperfeito, ainda vai falar uma coisa imperfeita como eu mesmo. Imagina, Chico ultrapassa qualquer comentário que não seja aquele que ele é maravilhoso, né, mediunicamente.
mas a humildade dele ele se coloca lá embaixo. Então ele diz, imagine o dia que não precisa do médium, né? Imaginem vocês. Agora, é lógico que isso depende da evolução da humanidade. Isso tudo que a Sônia está desenvolvendo ainda está de forma embrionária, mas os resultados já são fantásticos, né? E segundo alguns que conviveram com o Chico Xavier, um deles é o Geraldo Lemos, ele afirma que o Chico disse mesmo que no futuro chegaria um momento em que a humanidade estaria desenvolvendo um novo tipo de televisão, ele fala de TV mesmo, e que captaria imagens estranhas, um som estranho que não estava previsto no laboratório onde aquela nova TV estava sendo desenvolvida, e que eles iam perceber então que aquelas imagens, aqueles sons eram do mundo espiritual. Então Chico, segundo o Geraldo, disse que isso ia acontecer. Portanto, o que nós estamos comentando aqui hoje é algo precursor a esse momento. Esperamos que isso aconteça mesmo. Eu tenho a convicção de que esse trabalho é sério, de que tudo isso é uma realidade, senão eu traria aqui para vocês. Eu tentei pesquisar bastante e filtrar, e fica a informação para vocês sobre a transcomunicação instrumental e a possibilidade de vocês, na internet, acessarem a Sônia Rinaldi e se informarem mais sobre isso, aqueles que se interessam pelo assunto, né? Por enquanto, nas casas espíritas, nós vamos usando aquilo que eu chamaria a mediunidade tradicional, né? Eu trabalho em reuniões mediúnicas, lido com médiuns. Os médiuns, por enquanto, não podem ser substituídos em várias situações. O choque anímico, que é o espírito que encaixa com o médium, no psiquismo do médium, e se vê preso a um corpo novamente, não que ele entre no corpo, não é isso, mas ele sente as sensações do médium. Isso ajuda muito o espírito que está em sofrimento. Eu comparo o seguinte, quando na mediunidade, numa reunião mediúnica, um espírito vem e ele está muito sofrido. É como se ele estivesse caindo no abismo e ele quer se segurar em algo. E de repente só aparece uma corda e ele consegue se fixar. Isso é o choque anímico, quando ele se fixa no médium, no psiquismo do médium. E aí o esclarecedor, o doutrinador vai conversando e ele é esclarecido sobre a situação dele, porque do lado de lá ele estava meio perdido, né? E eu estou falando sobre isso, que é a mediunidade como nós conhecemos, a comunicação com o plano espiritual, que nas casas espíritas é muito para auxiliar os espíritos que estão sofrendo. Eventualmente, às vezes, temos mensagens dos mentores. Basicamente, o trabalho é um trabalho de auxílio a quem está sofrendo lá de lá, sobre a coordenação e supervisão de espíritos superiores, que dirigem as diversas casas espíritas, tá bom? Até o MAP faz esse trabalho também, de apometria, de auxílio aos encarnados e aos desencarnados. Pois bem, para encerrar, o nosso querido Leon Denis deixou uma frase que é a seguinte: o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. E nessa frase ele expressa a visão de que o espiritismo não se propõe a substituir todas as religiões existentes. Não é isso. Não é para substituir, mas trazer uma nova perspectiva que influenciará e transformará as religiões existentes. Isso sim, o espiritismo vai transformar as religiões existentes, promovendo uma compreensão muito mais profunda de espiritualidade e da moralidade, da nossa relação com Deus, e trazendo, como nunca, Jesus de volta, seus ensinamentos. E como disse o próprio Jesus, vai chegar um dia em que haverá um só rebanho e um só pastor. Quando o conhecimento da vida espiritual não tiver um pingo de dúvida no coração do homem, nós chegaremos nesse tempo. Um só rebanho e um só pastor. Então, gente, é isso que eu queria trazer hoje para vocês, sobre a transcomunicação instrumental. Espero que tenha interessado a vocês. Se vocês tiverem amigos que gostam do tema,
compartilham os vídeos aí sobre esse assunto, sobre outros também, e vai ser muito bom difundir essa informação, tá bom? Então, que Jesus abençoe a todos vocês, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.